Nosso grupo é formado por mim, Júlia Camargo Grosma, e a Larissa de Lara Vieiro. A gente escolheu o artigo que tem como título Fatores de risco que afetam o tempo de permanência de gatos em abrigos de animais. É um estudo de caso do Guelph Human Society, que foi realizado entre o ano de 2000 e 2016. E esse artigo foi publicado em 2017 na revista de Medicina Preventiva Veterinária. Na introdução do artigo, eles começam explicando a função dos abrigos de animais, né? Que tem como objetivo fornecer um ambiente seguro para esses animais, enquanto eles tentam realojá-los e reuni-los com os seus futuros donos, pelo método de adoção. Nos Estados Unidos, onde foi realizado o estudo, aproximadamente 1,3 milhão de gatos são adotados em abrigos por ano. Porém, aproximadamente 40% dos gatos que entram são sacrificados. Esse é um grande problema, porque normalmente são animais saudáveis que entram nos abrigos, só que são mantidos em locais lotados e passam por muito estresse, o que fazem com que eles adoeçam e tenham que ser sacrificados antes mesmo de serem adotados. No artigo, eles explicam o termo loss, que é duração de estadia do animal, que é o tempo que o animal leva para ser adotado no abrigo. Esse tempo de permanência, quanto mais ele aumenta, mais aumentam a lotação, as doenças e o estresse dentro do abrigo, né? E isso faz com que os animais adoeçam ou comecem a terem comportamentos agressivos, o que fazem com que o número de adoções e o grau de bem-estar deles diminua. Por isso, eles implementaram um programa de gerenciamento de abrigos, que é o Capacity for Care. Esse programa ele visa diminuir o tempo de permanência dos gatos nos abrigos e aumentar o seu grau de bem-estar. Algumas atitudes tomadas são melhorias nos alojamentos para aumentar a capacidade e o conforto, redução do tempo de permanência dos animais, alternativas para os gatos que não podem ser adotados e aumento do grau de bem-estar. Alguns exemplos que o protocolo utiliza são gaiolas com compartimentos duplos, portais entre as gaiolas adjacentes para locomoção, redução do número de gatos na sala de adoção para evitar aquele tumulto e que as pessoas consigam observar melhor os gatos para adotar, e lugares para os gatos poderem se empoleirar e se esconder, que é de extrema necessidade para o seu comportamento natural. O artigo deixa bem evidenciado qual é o objetivo deles, que é avaliar o tempo de permanência dos gatos usando os dados coletados entre 2011 e 2016, para investigar os fatores de risco que influenciam nesse tempo de permanência, como idade, raça, cor de pelagem, o tipo de entrada, origem e sexo dos animais, além de investigar o efeito do programa Capacity for Care na duração. A hipótese que eles levantam antes mesmo da pesquisa é que os fatores que seriam observados seriam de gatas, fêmeas, né? Jovens, de cor clara, que foram entregues pelo proprietário e de uma raça exótica. O tempo de vida dos gatos e que o tempo de vida dos gatos diminuiria após a implementação do Capacity for Care. Os materiais e métodos da pesquisa foram bem simples. Primeiro, eles coletaram os dados durante 2011 a 2016, fizeram uma ficha bem específica com identificação, número, data e todas as características do gato, e dividiram os gatos menores de 6 meses como animais jovens ou filhotes e a mais de 6 meses como animais adultos. O segundo passo foi a aplicação do Capacity of Care,
com aquelas medidas que a gente acabou de citar, e depois eles pegaram esses dados e fizeram uma análise estatística para poder observar os resultados. Os resultados, então, registraram 4.089 gatos. Eles descartaram os mortos, os sacrificados e os que foram recuperados pelos proprietários. Destes 1.600 gatos, 1.479 foram adotados e 1.121 foram censurados. Eles tiveram uma duração, então, da estadia que teve uma redução de 24% pelo programa. Os gatos adultos, eles tiveram um tempo de permanência menor do que os filhotes. E os machos tiveram uma estadia menor em relação às fêmeas. As raças exóticas tiveram uma estadia de 4% menor que os gatos de pelo curto. Aqui na discussão, né? Então, a gente teve os resultados pelo programa, que além de diminuir a porcentagem de permanência desses animais, teve então uma interferência na mediana, que o programa passou de 37 dias para 32 dias da permanência desses animais. Então, as medidas utilizadas eles criaram formulários de adoção mais curtos, eventos, e além disso, eles incluíram uma portalização de gaiolas, uma gaiola aprimorada de enriquecimento e a meta de funcionar na capacidade do abrigo ou abaixo dela. Isso teve uma influência positiva no bem-estar. E eles também fizeram rastreamentos rápidos dos gatos adotáveis para um piso de adoção. Os dados, então, fornecidos pelo abrigo focou mais nas características físicas dos gatos do que os resultados do que os comportamentos dos animais. Então, eles levaram em conta a pelagem, a cor da pelagem, o sexo, a idade e a raça. Foi, então, em relação ao sexo, em relação à idade, foi hipotetizado que os gatos jovens teriam uma adoção mais rápida. Só que esse presente estudo, ele descobriu que os gatos adultos têm uma taxa de adoção aumentada, devido a dados de influência, usando a data de admissão para calcular o tempo de permanência, enquanto outros estudos analisaram o tempo real em que o animal está disponível para adoção. E também tem a relação do tempo de desmame, que é incluído no tempo de permanência desses animais, por isso os gatos adultos teriam um menor tempo no abrigo. Em relação à cor da pelagem, eles tiveram um tempo maior no abrigo, os gatos pretos, só que não teve significativo na estatística. Em relação à raça, os gatos de pelo médio e de pelo longo, eles tiveram uma adoção realizada antes do que os gatos do pelo curto. E as raças exóticas, elas apresentaram ainda resultados de 60% mais cedo adotados em relação aos pelos curtos. Em relação ao sexo, o estudo teve como resultado que os gatos machos eram adotados com 7 dias antes da fêmea, e isso foi diferente do que eles tinham hipotetizado. Daí eles têm alguns outros pontos que eles levam na discussão, que é a relação do tempo da castração,
que isso faz uma interferência, devido que eles começam o estudo a partir da diminuição do animal. E eles também falam sobre os gatos de rua, né, que eles permanecem mais tempo no abrigo porque eles precisam de mais cuidados médicos até serem adotados. E apesar de não poder ser generalizado esse estudo para vários abrigos do mundo todo, mas ele fornece algumas bases para abrigos parecidos. E os resultados desse programa, ele encorajam, no final do artigo, um exame mais aprofundado a fim de melhorar a precisão dos resultados e do estudo. Nas críticas finais, a gente levou em consideração a linguagem do texto, que é de bom entendimento, a estrutura do texto com o objetivo no lugar adequado, no final da introdução. O texto ele acaba utilizando algumas siglas e ele não acaba colocando essas traduções, e isso acaba dificultando a leitura. E eles poderiam ter feito uma conclusão, depois de apontar o que fazer com os dados e os próximos caminhos a serem tomados com toda essa relação. Então ficou meio vago assim o final. Daí é isso.